Programa Revista Portal VIP. Oferecimento: Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi. Requinte Sofisticação. Conheça Elegance Rio, uma loja genuinamente catalana, moderna e mais de 4 anos no mercado. Atendimento diferenciado e a domicílio. Exclusividade das marcas Morena Rosa, Zinco e Maria Valentina. Elegance Rio, Rua Randolfo Campo, Centro. Salve, salve Catalão! Estamos aqui de volta com mais um programa da revista Portal VIP, um programa especial, todos são, mas hoje especial porque nós vamos falar de um goiano de Quirinópolis, que foi vendedor de autopeças, de sapataria, já vendeu frutas também, frutas e verduras, e aos 18 anos de vida decidiu se tornar um missionário católico. Entrou para a Ordem Franciscana e se tornou um dos mais conhecidos religiosos da região. Graduado em Comunicação Social através da Metodista de São Paulo, pós-graduado também em Comunicação Social na Colômbia. Estamos falando do jovem Frei Edgar. Ó Mestre, quero ser instrumento de vossa paz, levar o amor onde o ódio predomina, aceitar o perdão em meio à ofensa, semear a paz, compreender mesmo sem ser compreendido, trilhar seguindo São Francisco de Assis, amar sem esperar receber. Quem não conhece Frei Edgar, né? Frei Edgar, conhecidíssimo na região inteira. Por isso esse programa especial, né? Assim, eu sempre, desde quando nós começamos o projeto da Portal VIP, eu queria contar a sua história no nosso programa, porque é uma história de vida e de dedicação que eu admiro muito e que eu acho que é interessante trazer para o nosso público. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer a gente estar junto. Para mim, realmente é vantajoso poder estar com vocês. Recebi com alegria o convite para poder estar aqui e falar um pouco daquilo que é a minha vida. Legal. E vamos começar falando dessa história de vínculo com o catalão, né? Como é que o Frei Edgar, depois de prestar tantos serviços para a comunidade goiana, enfim, por onde passou, tem esse trabalho prestado em catalão? Como é que o senhor avalia toda essa trajetória? Minha história está muito ligada aqui com a cidade de Catalão. Eu entrei para a Ordem realmente com 18 anos, fui morar lá em Anápolis, depois fui transferido para cá para fazer o noviciado aqui na fazenda. Algumas pessoas conhecem, já foram até lá também, não sabem como é que é a nossa vida no noviciado. Fiquei um ano ali, depois fui para o sul do país para estudar, lá em Curitiba, fiz filosofia, depois fui para Goiânia fazer teologia, nesse meio ia para São Paulo para fazer o curso de comunicação, depois fui transferido de volta para Catalão, onde fui diretor da rádio aqui por 3 anos, melhores 3 anos da minha vida. Depois daqui fui para Porangatu, fiquei 3 anos lá também. Depois fui para Pires do Rio, mais 3 anos. Depois fui para Anápolis, onde fiquei 6 anos em Anápolis, em 2 paróquias diferentes. Fui diretor da rádio lá também, presidente da Fundação Frei João Batista Vogel. Depois voltei agora para Catalão mais uma vez. Estou aqui mais uma vez nessa cidade maravilhosa, uma cidade que realmente tem muitos amigos, uma cidade que me acolheu muito bem e me sinto muito bem aqui. Frei, e nessa experiência de vida, de serviços prestados ao povo catalão, o que marcou mais a sua vida? Assim, para o senhor, o que está no coração, está registrado? O que marcou foi o tempo da rádio, não tenho dúvida sobre isso. Amo rádio e aqui foi o melhor, porque eu tinha estudado na teoria, tinha estudado em São Paulo, depois eu vim para cá, assumi a rádio
foi minha primeira experiência como gestor. Depois, ao lado disto, eu aprendi a fazer rádio. E na sua área de formação? Foi. Né? Então foi aqui que eu aprendi realmente, né? A prática, o dia a dia. Depois, mais tarde, eu fui entender esse processo, né? Hoje, pensando mais, dei muitas aulas depois também sobre isso. Hoje eu compreendo que foi aqui, na Rádio Cultura, aqui em Catalão, que eu aprendi a criatividade do rádio. Como o rádio cria uma imagem na cabeça das pessoas. E aquela pessoa que consegue fazer isso, que é um dom. Deus dá um dom para a pessoa. E acho que Deus me presenteou com esse dom. Um dom de poder falar e de criar imagem na cabeça das pessoas, uma imagem positiva, uma imagem que vai modificar a vida das pessoas. Então, aí eu aprendi a realmente a trabalhar com essa criatividade no rádio. Depois fui fazer outras coisas, mas para mim, ainda hoje, eu aprendi aqui. Depois fui diretor em outros lugares, tive outra experiência em outras rádios, mas sem dúvida nenhuma foi aqui que tudo começou. A grande escola foi a Rádio Cultura. Foi aqui, porque às vezes a gente aprende os conceitos, mas a prática é outra coisa, né? Então aqui eu tive a oportunidade de desenvolver essa prática. Eu criei um programa aqui, naquela época, quando fui diretor, um programa, nem existia internet, não existia nada dessas coisas. Eu criei um programa, que eu era diretor da rádio aqui, lá em Ipameri tinha uma freira que era diretora de uma rádio lá também, e Caldas, que eu conheci um rapaz de alguns encontros por aí de rádio, que tem uma rádio lá também. Então, conversei com eles, montamos naquela época um programa para a Diocese e Notícias, se não me falha a memória. Esse programa passava simultaneamente no sábado pela manhã, aqui na Cultura, Ipameri e Caldas. O bispo conseguia falar com toda a sua diocese num único programa. Esse programa ficou no ar uns 2 anos, eu acho. Fazíamos isso com linha física, porque naquela época tudo não existia internet. Se existisse, aí era maravilhoso, fácil demais. Mais prático. Mas em todo caso não existia, nós fazíamos linha física, né? Um estúdio lá em Ipameri, para o bispo poder falar, que ele mora em Ipameri, e eu aqui apresentava o programa daqui, e colocávamos coisas do Vaticano, tinha meus amigos lá do Vaticano que mandavam as notícias de lá e tudo, e a gente fazia um programa de 1 hora de duração com notícias. Não tinha música, não tinha nada dessas coisas, era notícia. Então era notícias da igreja, notícias da diocese, notícias da igreja como um todo, né? Do Vaticano, do Papa, etc. E a gente perguntava ao bispo as questões que ele deveria realmente falar com a sua comunidade, e ele era muito bom, já era o Dom Guilherme, ele também gostava da comunicação, ele fazia questão de estar todo o programa. Quando ele não podia, a gente já sabia, a gente marcava direitinho os horários que ele podia estar, mas em todo caso, até hoje ele me fala isso, que ele sente falta, porque com o único programa ele falava com toda a diocese. Hoje ele não tem isso mais, mesmo tendo internet e tanta coisa, ele não tem isso mais. Ele não consegue falar com toda a diocese por semana, né? Então ele tem que viajar, ele vai fazer uma crisma e tal, aí ele consegue falar, mas não consegue mais. Então eu acho que isso valeu, né? Nós colocamos em prática, depois eu fui embora, o programa acabou e tal, falta de recurso, mas também é natural. Então assim, aquilo que a gente podia fazer de criatividade, de bolar um programa, eu acho que Deus me presenteou com isso, de fazer essa criação de um programa, né? Eu acho que não sou muito bom assim de gestor, eu sou melhor na área de criação, na área de produção, de produzir um programa, de colocar um programa no ar, de poder falar, de poder fazer com que as pessoas escutem a rádio, né? Então isso é que eu acho que valeu, e é isso que ainda hoje, mesmo o bispo outro dia me falou sobre isso, que ele sente falta disto, né? Hoje não sei como seria, lógico, mas naquela época valeu demais. Marcou muito. Valeu. Nós vamos voltar no próximo bloco, Frei, para conversarmos um pouco mais sobre a sua trajetória pela Rádio Cultura. Você continue aí, não saia, já nós voltamos no próximo bloco com mais história de vida de Frei Edgar. Você está assistindo o programa Revista Portal VIP. Oferecimento Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza.
Revista Portal VIP, 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros, atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson, você sempre de Mitsubishi. Castro Seguros. Faça seu seguro com a Castro e encontre tranquilidade para o que você mais dá valor: seu patrimônio e sua família. Seguro automóvel, saúde, dental, residencial, empresarial, equipamentos, vida e previdência. Procure um de nossos consultores. Assistência 24 horas com corretores especializados de plantão. Castro Seguros, 3411-6315. Leia o livro Universo em Desencanto, o livro da verdadeira origem da humanidade. Acesse www.desencantodoniverso.com.br. Informações 6499497898 ou 81331707. 10 anos de história. A revista Portal VIP celebra uma década de realizações com os catalanos. E você ganha o presente. Programa Revista Portal VIP, entrevistas sobre comportamento, histórias de vida e muito mais. Assista também através do site revistaportalvip.com.br. Revista Portal VIP, a revista de Catalão. Requinte estilo para quem merece bons cuidados. Corte, todos os tratamentos capilares, penteados, maquiagem, tratamentos facial e corporal, massagens, depilação em cera e egípcia, design de sobrancelha, manicure e pedicure. Rubens Salon Formen, Rua Nossa Senhora de Fátima 585. New Outlander, o mundo vai ter que se preparar para tanta tecnologia. Alta performance com design moderno e inteligente a partir de 114.990. Venha para a Mac Nelson Veículos e conheça esse grande lançamento. José Marcelino 1311. Pedestre, use sua faixa. Requinte Sofisticação. Conheça Elegance Rio, uma loja genuinamente catalana, moderna e mais de 4 anos no mercado. Atendimento diferenciado e a domicílio. Exclusividade das marcas Morena Rosa, Zinco e Maria Valentina. Elegance Rio, Rua Randolfo Campo, Centro. Estamos de volta com o programa Revista Portal VIP. Maravilha, estamos de volta com o nosso programa da Revista Portal VIP. E lembrando, se você ainda não conferiu os outros programas que nós já produzimos, você pode acessar o site da Revista Portal VIP e lá você tem todos os programas gravados. Aqui na Ina Telecom, toda quinta-feira, 19h30, tem estreia de novo programa. E hoje, você que está aí do outro lado, está conferindo a história de vida do Frei Edgar. Frei, voltando ao nosso bloco anterior, ao assunto que é a sua gestão enquanto diretor da Rádio Cultura. Como frade, deve ter sido um grande desafio para o senhor enfrentar a questão de como abordar os assuntos, né? Sendo diretor, um religioso, por exemplo, a questão da política em Catalão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não foi fácil, não. Nós estávamos começando. A rádio tinha uma história muito bonita antes dos outros freis que tinham sido diretores. A Verônica era diretora na época, quando eu cheguei. Então ela também muito aberta, muito amiga dos freis. E ela que me incentivava, era muito jovem naquela época, né? E ela falava, não, Frei, vamos fazer, né? Ela me dava umas ideias, umas dicas da área de gestão, que não tinha estudado muito essas coisas. Tinha estudado mais na área prática mesmo de comunicação. Mas claro que sempre a política está muito próxima do mundo da comunicação. E para enfrentar isso não era fácil, né? Na época, a Maria Ângela, que era a prefeita, foi bem naquela época que o prefeito foi assassinado. Eu estava aqui naquela época. A cidade vivendo aquele... Foi naquela coisa. O prefeito, que era de outra cidade, acabou ganhando a eleição. E aí depois foi assassinado, aí a Maria Ângela sumiu, pegou uma prefeitura muito acabada, essas coisas erradas todas. Começaram a nascer ali duas forças políticas, que hoje realmente são as duas forças da cidade. Então isso é difícil porque você acaba tendo que saber lidar com os dois lados,
sem ferir nenhum dos lados, mas também mostrando aquilo que é o real, aquilo que é o verdadeiro. E quando eu assumi a rádio, estava nessas coisas todas, eu disse, olha, nós vamos fazer um jornalismo verdadeiro, sem criticar, simplesmente dizer as coisas ruins, e nem também elogiar, porque tem financiamento da prefeitura na rádio. Então sempre é um jogo muito perto, é uma linha muito pequena entre uma coisa e outra. E você saber lidar com isso não é fácil, né? Então nós tínhamos ali o Paulo César, que hoje é vereador, estava também trabalhando conosco naquela época. O Souza, que hoje é secretário, também começou comigo aqui. O Návio Leão começou comigo aqui também, tinha programa aqui também. Era uma turma muito boa, profissionais muito bons, né? O Nery Mesquita também. Então era o Farid, que faz falta demais. O Farid é uma pessoa extraordinária. Um dos melhores funcionários que eu já tive. Um dos melhores. Grande, uma audiência tremenda, um cara muito conceituado. E eu, às vezes, ia conversar com ele, porque respeitava, né? Em tudo, e ele sempre falava algumas coisas muito boas. Então, assim, foi uma experiência muito boa ter trabalhado com ele. Muito boa. Ele era fantástico. Do ponto de vista de comunicação, de tudo isso. Ele é uma pessoa muito íntegra, muito ética. Fantástico. Naquela época, nós criamos, aqui na rádio Farid e eu, nós criamos pela primeira vez uma rádio, tinha um conselho de ética. Porque nós tínhamos uma coisa complicada, você estava falando de política, mas nós tínhamos outra coisa muito mais complicada, que era isso. Porque a rádio é da igreja, a rádio é nossa, é dos freios, ainda hoje, claro. Mas, então, naquela época, o pessoal da paróquia falava, mas Frei, essa rádio toca música tal, toca essa música que tem esse duplo sentido e tal, não pode. Aí com o Farid, eu chamei o Farid da minha sala uma vez, eu falei, vamos montar um conselho de ética? Ele falou, vamos. O Farid, mais alguém, não estou lembrado quem era mais, e eu. Então nós sentávamos para avaliar aquela música, se aquela música podia tocar ou não na emissora, né? E se não pudesse, quais são os critérios que não poderiam tocar aquela música. Então, assim, critérios claros, né? Porque era de duplo sentido, porque incentivava outras coisas, incentivava violência, qualquer outra coisa. Então, nós tínhamos um conselho de ética dentro da emissora, né? O que hoje a Folha de São Paulo faz com o Ombudsman, a gente já fazia na rádio, naquela época. Não tinha esse nome tão bonito como tem hoje, mas já era um conselho de ética. Então, isso também valia para a política, né? Porque aí a gente tinha que ver nos programas, eu não deixava terceirizar também, nunca deixei terceirizar programa na emissora, nunca. Cortei, sempre cortei, nas outras emissoras que fui diretor também, cortei tudo, nunca deixava programa terceirizado. Os programas tinham que ser nossos, perde o controle, exatamente, essa era a chave. Porque se você terceiriza, como é que você vai mandar no programa do outro? Não tem como não, hein? Então, eu tinha o controle, né? E até um vereador uma vez falou mal de mim aí e tudo, porque eu tirei ele do ar, né? Tinha um programa terceirizado aí e tal. Depois passou, né? Nem lembro disso, não lembro nem quem era mais. Mas, em todo caso, nós tivemos esses enfrentamentos assim, né? Mas eu não deixava. Por quê? Porque eu queria ter esse controle. Porque aí eu chamava o repórter, chamava o apresentador, o locutor, dizia, ó, por que você está falando o nome tal tantas vezes por dia? Isso eu escutava a rádio inteiro, né? Essa era a grande diferença, eu acho, que eu escutava a rádio dia e noite. Eu sabia acompanhava tudo. Eu sabia tudo, eu sabia quando ela estava fora do ar, ligava, por que a rádio está fora do ar, né? E tal coisa, por que tocou tal música, por que fulano falou e assim por diante, né? Você me lembro de todas essas histórias, mas eu estou falando mais isso porque me lembro de uma história em Anápolis, quando fui diretor lá também, né? E alguém estava falando algumas coisas erradas lá na rádio, isso tarde da noite, às 9 da noite por aí, alguém falou umas coisas meio atrapalhadas lá, liguei lá na rádio, mandei tirar do ar imediatamente. Se não tivesse escutando, passaria daqui. Tirei do ar. E aí a turma falou assim, mas 9 da noite fazendo escuto rádio dia e noite.
Talvez foi mais por sorte por ter ouvido naquele momento. Naquela hora, mas né? que a turma assustou e nunca mais tem nada de Serviu errado. de exemplo. Não fez. Foi né? bom. Mas que valeu. Aqui também teve, né, algumas coisas, mas sempre os profissionais são muito bons. Trabalhei com muita gente boa aqui, sinto falta demais, né? Quem sabe ainda vai ter uma outra oportunidade, né? Quem sabe, mas o mundo mudou. O mundo mudou e acho que eu mudei também. Né? Aprendi muitas outras coisas. Hoje, se eu voltasse no tempo, eu seria outra pessoa. Faria, claro. às vezes, muita coisa diferente. Faria diferente, sem dúvida nenhuma, faria diferente. Às vezes o pessoal pensa negócio, eu faria tudo igual, não sei o que. Não, eu faria diferente. Eu faria diferente. Mais maduro, mais maduro, teria talvez, né, naquela época, eu fui muito, às vezes tinha um funcionário que foi muito forte com ela, poderia ter dado mais um espaço, mais uma chance de mudança, né? Poderia ter dado essa chance de mudança e tudo. Mas estava começando, né? Estava começando. Mas tudo vale como experiência, né? Depois no futuro, né? Quem começou comigo também foi o Tirso Neto, começou comigo também, né? Eu ainda me lembro quando a gente ensinava ele a fazer as locuções. Hoje é um grande narrador e tudo, né? Aprendeu direitinho. Aprendeu. Paulo e comigo, né? A gente ia pra lá, ligava a televisão, mandava ele fazer a narração, porque rádio é o seguinte, rádio é dom. É claro que qualquer pessoa pode falar no rádio, qualquer pessoa pode falar, isso não tem... Hoje tem equipamento que melhora a sua voz, melhora todas as vozes, tudo bem. Agora o dom, aquela pessoa que realmente vai ter audiência, isso é dom de Deus. Isso é Deus que dá. Isso não ensina na faculdade. Isso não, eu dei muitos cursos. Não tem a pessoa, né, abriu o microfone, quer dizer, a luzinha vermelha acendeu, ali é com você. Ali não tem aula, não tem como, é você. Acendeu, você tem que falar. Você tem que improvisar. Acontece alguma coisa, por exemplo, naquela época, né, era aqueles CDs, né, os LPs ali, com a agulha e tal, aí a gente estava apresentando o programa, às vezes pedia uma música, por um motivo da música estava lá, clicava lá, apertava em algum lugar, pulava para outra música, rolava outra música completamente diferente, aí você tinha que improvisar e falar e tal. Era tudo mais difícil, né? Era umas cartucheiras enormes assim que você tinha que colocar, e gravar, e rodar aquele negócio. Eu aprendi tudo isso, aprendi a mexer com isso, né? Fazia, colocava no ar, né? Aprendia um pouco da técnica também, para também não ser enrolado pelos próprios funcionários, né? Então quando os técnicos vinham, eu ia para lá, para aprender com eles. Perguntar o que era, que parafuso é aquilo, né? Por exemplo, o transmissor, né? Naquela época era um transmissor enorme, né? De válvula, aquele negócio, o técnico ia ensinar, tinha palavra que eu não entendia absolutamente nada do que ele falava, mas queria estar lá junto. Eu quero estar ali. Aí depois na segunda vez, na terceira, na quarta eu já sabia mais. Né? Aí lá pelas tantas eu já estava sabendo mais. Então foi um pouco desses aprendizados aí. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o programa tem um tempo limitado, mas se fôssemos ficar aqui falando de experiência de rádio, acho que a gente ficaria uma semana, porque eu também sou apaixonada por rádio. Nós vamos para o próximo bloco, nós vamos falar sobre o trabalho de missionário, como pároco do Frei Edgar. Não saia daí, a gente volta já já. Você está assistindo o programa Revista Portal VIP. Oferecimento Rubens Salum Formen. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi. Castro Seguros. Faça seu seguro com a Castro e encontre tranquilidade para o que você mais dá valor, seu patrimônio e sua família. Seguro automóvel, saúde, dental, residencial, empresarial, equipamentos, vida e previdência. Procure um de nossos consultores. Assistência 24 horas com corretores especializados de plantão. Castro Seguros, 3411-6315. Leia o livro Universo em Desencanto, o livro da verdadeira origem da humanidade. Acesse www.desencantodoniverso.com.br. Informações 6499497898 ou 81331707.
10 anos de história. A revista Portal VIP celebra uma década de realizações com os catalanos e você ganha o presente. Programa Revista Portal VIP, entrevistas sobre comportamento, histórias de vida e muito mais. Assista também através do site revistaportalvip.com.br. Revista Portal VIP, a revista de Catalão. Requinte e estilo para quem merece bons cuidados. Corte, todos os tratamentos capilares, penteados, maquiagem, tratamentos facial e corporal, massagens, depilação em cera e egípcia, design de sobrancelha, manicure e pedicure. Rubens Salon Formen, Rua Nossa Senhora de Fátima 585. New Outlander, o mundo vai ter que se preparar para tanta tecnologia. Alta performance com design moderno e inteligente. A partir de 114.990. Venha para a Mac Nelson Veículos e conheça esse grande lançamento. José Marcelino 1311. Pedestre, use sua faixa. Requinte Sofisticação. Conheça Elegance Rio, uma loja genuinamente catalana, moderna e mais de 4 anos no mercado. Atendimento diferenciado e a domicílio. Exclusividade das marcas Morena Rosa, Zinco e Maria Valentina. Elegance Rio, Rua Randolfo Campo, Centro. Estamos de volta com o programa Revista Portal VIP. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa da Revista Portal VIP, entrevistando Frei Edgar. Vamos falar um pouquinho, Frei, sobre o seu trabalho como pároco, né? Como é que tem sido o desafio para o senhor comandar e dirigir todo um voluntariado, né, da região? Sem dúvida, isso é difícil, porque eu fiquei muito tempo trabalhando em rádio, era diferente. Depois, agora eu vim trabalhar numa paróquia, uma paróquia grande. A gente faz mais ou menos os cálculos aí de 50 mil pessoas, mais ou menos, tem a nossa paróquia, né? Diferente das 2 outras paróquias que existem na nossa cidade. Então o trabalho realmente não é fácil. Eu tenho 11 comunidades na cidade, 13 comunidades rurais. É muita gente. Se eu for uma vez por semana em cada uma delas, eu vou demorar aí mais de 2 meses para poder andar em todas elas, só para ir, só para ter uma presença física, né? Então às vezes eu não consigo ir em todos os lugares, em todas as reuniões, tem pastorais, tem ministérios, que eu tenho que incentivar, motivar. Então a gente vai tentando fazer com que as pessoas se motivem, né? Com os nossos encontros, com as reuniões, aí eu vou, incentivo, né? Quando eu assumi aqui, eu já tinha sido pároco em outros lugares também. Então, quando eu assumi aqui, eu falei isso na missa e disse ao meu bispo que iria fazer isso. Eu falei, olha, eu quero fazer da paróquia Mãe de Deus uma paróquia acolhedora, uma paróquia que vai ser comunicativa, que é o que eu sonho realmente para essa paróquia. Então, eu não tinha ilusão assim de fazer obra, de fazer reforma, nada disso. Não tinha isso na minha cabeça e não tenho. O que eu queria era incentivar a comunidade povo de Deus. O que eu queria era incentivar as pessoas, a fazer com que as pessoas participem das celebrações, encham seu coração de Deus, voltem para suas vidas, para aquela semana, para poder enfrentar as dificuldades da vida. Então foi sempre isso que eu pensei e nesses 3 anos eu tenho trabalhado nisso. Talvez não tenha conseguido tudo o que eu sonhei quando comecei, mas o que eu tenho colocado em prática é essa tentativa. Depois de lá para cá, esse ano, o bispo pediu que eu assumisse também Goiandira, então assumi Goiandira também com esse mesmo propósito. Assumindo Goiandira, assumi mais 6 comunidades na cidade e mais 5 rurais. Então também não é fácil não. Aumentou tudo isto, né? Então, mas a gente tem trabalhado nisso tudo, tem os confrades que moram comigo, o Frei Vilmar, Frei Sebastião, antes, quando eu vinha, o Frei Alex também, que estava por aqui. Então, e o pessoal do noviciado, que ajuda demais. O pessoal do noviciado tem prestado uma grande ajuda à nossa paróquia. Então, também aí, a gente tem uma boa ajuda aí dentro. Legal, Frei. E, assim, essa característica do senhor de ser movido a desafios, né? Porque foi diretor de rádio, enfim. Agora pároco de uma grande comunidade, né?
O senhor, por onde passou Anápolis, Pires do Rio, o senhor criou projetos sociais, né? Que até hoje ainda frutificam. Conte pra gente um pouquinho sobre essas experiências, né? Foi algo assim que vai nascendo também espontaneamente. Nunca pensei nisso. Mas lá em Anápolis, nós começamos lá um projeto muito bonito que eu batizei como Cidadania na Praça. Nós começamos na nossa praça, na Praça Santana, que fica em frente à nossa rádio. Ali chamamos algumas pessoas para ajudar. Então ali nós tínhamos atendimento do pessoal da OAB, né, falando sobre os direitos da pessoa e tudo isso. Algumas pessoas para cortar o cabelo, principalmente aquelas pessoas que vivem nas ruas, pessoas mais pobres e assim por diante. Outros para fazer maquiagem, outra coisa. Tinha outros serviços por ali também. Depois dali nós fomos para outra praça, né? Uma praça num outro bairro, depois em outro bairro, uma vez por mês em cada bairro da cidade. Depois a ideia era ir reforçando isso. Então participei de vários como diretor, depois fui transferido, continuo ainda até hoje. O pessoal que está lá está levando adiante esse projeto. Hoje cresceu até muito mais do que a gente imaginava na época, com a entrada de outras pessoas, outros grupos que também querem estar ali com a sua barraca, oferecer algum serviço para as pessoas, né? Nunca é nada vendido, nunca é nada que possa tirar da outra pessoa, mas é só para oferecer, nunca para tirar do outro. Compartilhar. É sempre para oferecer para o outro. Ou oferecer um serviço que você tenha, ou uma orientação, ou qualquer outra coisa que você possa oferecer para o outro. Então, quando alguém vinha, por exemplo, né, grupos, né, o pessoal do Rotary, que tem esse negócio de fazer o óculos e tal, né? Então, faziam juntos, beleza, sem problema. Eles ofereciam, beleza pura. Não é por causa que é um grupo, é qualquer grupo que queira participar junto, que queira oferecer algo para o outro. Então, esse era o espaço. Não tinha nada de político, não aceitava político, nunca aceitei, porque era para ser completamente diferente. Não era para ninguém aparecer. Não é para ninguém aparecer, depois se candidatar a vereador. Isso para mim é a pior coisa que existe. Né? A pessoa se apoderar do simples, do pobre, para poder aparecer e tirar proveito. Então não era essa a intenção. Quando eu morei em Pires, eu morava em Pires, dava aula em Goiânia, na faculdade de comunicação. Aí ficava em Pires 4, 5 dias. Os outros dias eu morava em Goiânia para dar aula. Aí lá, muito tempo no estado também. Aí nesse período nós começamos a dar um projeto para crianças. Tínhamos 25 crianças que ficavam à tarde. Pela manhã estudavam na escola estadual, e à tarde eles iam para lá. Eram mais meninos que meninas. Então eram 21 meninos e 4 meninas. Aí nós construímos um campo, já tinha o campo na verdade. A gente tinha um rapaz que cuidava do campo, bem arrumadinho, bem verdinho. Tinha uma outra pessoa que ia dar aula, tudo gratuito, não podia pagar, nada disso. E eu que ficava ali, dava aulas de catequese, alguma coisa. Tinha uma outra menina também que me ajudava, a tia Glorinha, que era fantástica para lidar com o jovem, e cantava, e envolvia esses meninos todos. Aí nisso apareceu uma outra jovem para dar aula de dança, né? Aí enquanto os meninos estudavam não, enquanto eles iam jogar bola lá no campo, que era mais para menino, aí essas 4 meninas iam fazer dança com essa professora, ele é gratuito lá, todo dia à tarde, para dar aula para meninada lá, para essas meninas. Exatamente, colaborava. Era professora, ganhava o seu dinheiro lá na sua escola de dança e à tarde, 2 vezes por semana, ela ia lá dar uma aula para as meninas. As meninas amavam isso. E até hoje existe o projeto? Até hoje existe. Né? Passou por algumas crises, mas ainda existe. Porque sempre lutei também para que ele continuasse. Né? Eu nunca quis ir lá interferir. Depois que eu saí, não voltei lá para interferir. Mas sempre incentivei o Frei que me substituiu, né? Ligava para ele, incentivava para que ele continuasse. Quando eu mudei para cá, eu pensava em colocar aqui. Pensei isso muito tempo. Mas depois, com as outras coisas foi acontecendo, a paróquia é muito grande, acabou que esse sonho foi ficando um pouco na geladeira. Né? Tive algumas conversas com algumas pessoas, mas depois não foi para frente a ideia. Né? Mas quem sabe, nunca descartei.
Mas é uma coisa interessante, a área social sempre é algo que me chama muita atenção. Parabéns pelo trabalho social. Vamos falar um pouquinho sobre as peregrinações, né? O senhor já está diplomado em peregrinação, né? Isso é ótimo. Foi algo que surgiu de repente também. Fui convidado uma vez para ir para a Terra Santa acompanhando um grupo. Eram 30 pessoas, 35 pessoas. E nós fomos, o Frei e eu não sabia nada, não conhecia, não tinha nem ideia de como era a Terra Santa, nem nada. Lá fui eu, né? Sem saber direito o que ia acontecer. Mas me encantei, Terra Santa é maravilhoso. E aí já são... Me lembro como se fosse hoje. Quando cheguei lá no aeroporto, todas essas complicações do aeroporto, fiscalização, tudo isto, ainda é assim até hoje, né? A gente nunca sabe os métodos deles, tem hora que a gente passa tranquilamente, tem hora que você é barrado, fica lá 2 horas prestando depoimento, é normal, isso é super normal, eu já acostumei tanto, pra mim é super normal, né? Eu já passei tranquilamente, outras horas eu fiquei muito tempo, tive que abrir minha mala, revistou tudo que você imaginar dentro da mala, eles olharam tudo, deu tranquilo. Fechei a mala, fui embora. Cada peregrinação é única, né? Não tinha nada. Se você não deve, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque não tem nada, velho. Né? Eles estão fazendo o papel deles. Porque é um lugar muito complicado, né? De bombas e tudo isso. Então, mas me lembro como se fosse hoje, a minha chegada, primeira vez que fui no Santo Sepulcro. Foi lindo. Foi lindo demais. Você emocionou, Frei? Emocionei. Emocionei mais ainda no ano passado. No ano passado, quando eu tinha ido já várias vezes no Santo Sepulcro, mas o ano passado eu tive um privilégio, acho que vai ser único na vida, de celebrar uma missa dentro do Santo Sepulcro. Porque quando a gente vai no Santo Sepulcro, a gente enfrenta uma fila enorme, 1 hora, 2 horas até de fila, né? E aí circunda e entra, porque entra uma pessoa de cada vez, aí tem a pedra onde Nosso Senhor foi depositado morto, né? E você entra lá dentro, dentro de um buraco, né? Porque foi depositado morto num buraco lá dentro. Então você entra lá e sai, e fica aquela coisa o dia todo, daquele jeito, né? E o ano passado eu estava lá estudando, fazendo o meu estudo sobre guia na Terra Santa, e aí depois o nosso grupo teve esse privilégio de rezar uma missa lá dentro. Nós éramos 22 frades estudando, e 3 nossos, e eu e mais 2, naquele dia era o nosso dia, nós entramos dentro do Santo Sepulcro para rezar a missa lá dentro. Esse dia foi. Esse dia foi bonito, esse dia eu chorei. Esse dia foi maravilhoso. Esse não sai da minha memória, não. Está registrado o sentimento. Esse foi fantástico. Frei, aí já são quantas peregrinações? Já fui várias, eu acho que umas 7 ou 8 que eu já fui. E você leva grupos? Eu levo sempre grupos, 60 pessoas, 100 pessoas. Uma vez eu levei 114 pessoas, de uma vez só. De Catalão? Não é fácil. Não, eu não morava aqui. Eu morava nessa época lá em Anápolis. Então eu levei pessoal de Brasília, de Goiânia e de Anápolis. Foi difícil, 114 pessoas. Depois foi grupos menores. No ano passado, um grupo bem menor, 30 e poucas pessoas, né? Mas a gente sempre tem levado assim, um grupo sempre mais ou menos 40 a 60 pessoas. E é fantástico. Milagres acontecem, pessoas são curadas. Eu vou contar 2 rapidamente, que são 2 histórias que me marcaram pessoalmente, né? Uma senhora daqui de Catalão mesmo, uma senhora que foi comigo. O filho dela tinha morrido há pouco tempo assim, uns 2 anos. E ela chorava todo dia, sentia falta do filho, tudo isso, né? Aquela coisa, a família juntou e falou, não, vai viajar com o Frei, né? Ela foi, meio sem querer e tudo foi. Bom, fizemos todo o trajeto, ela não tinha me contado essa história antes, não. Nós fomos normalmente, a pessoa estava junto e tal. Lá na Terra Santa, esse também foi eu que criei esse negócio, não tinha um projeto nos primeiras nações. Lá pelas tantas eu imaginei, eu vou fazer uma experiência com um grupo no deserto, né? De ficar ao menos 1 hora no deserto, para curtir o deserto, realmente. Sair de dentro do ônibus, ficar no deserto, né? Com sol quente, com tudo, sentir o vento, né? Que é forte, né? No finalzinho da tarde, o frio, que aí já é frio no deserto. E aí ficamos ali um período, 1 hora por ali,
sozinho, cada pessoa no seu lugar, né? Individual, não pode conversar um com o outro. 1 hora sozinho, no deserto. Terminou, nós estávamos voltando para o ônibus, essa senhora chegou perto de mim, chorou e tudo, né? Falou do filho, falou: Frei, aqui eu entreguei meu filho para Deus. Acabou, a mulher curou. Outra vida. Curou. Ela disse, lógico, ela tem saudade do filho, lógico que tem. Mas lida melhor agora. Tá super tranquila, continuou a peregrinação normalmente. Depois, quando já estávamos no aeroporto para voltar, já depois de 15 dias, perguntei para ela falou: não, tá com Deus, acabou, tá bom demais, tá ótimo. Resolveu. Pronto, uma vida. Resolveu. Né? Foi mais tarde, ela me convidou para alguma coisa dela aqui, um aniversário, alguma coisa. Estive lá com a família dela, ela falou: não, tô bem. Toda a família falou: não, foi a melhor coisa do mundo. Foi ela ter viajado. Remédio mesmo. Foi, né? Voltou curado. Uma outra também, rapidamente, é uma pessoa que estava com a dor no joelho. Estava com essa dor no joelho, ia subir a escada, aquela dificuldade, no aeroporto aquela dificuldade para andar, o grupo ficava sempre esperando, e ela receosa, já uma senhora, mas não queria atrapalhar o grupo, né? Agora o grupo nunca falou nada, mas ela estava sentindo que ela estava aí, essa dor no joelho, mas eu vou curar, Deus vai me curar dessa dor. Aí nós estávamos no Rio Jordão. Lá no Rio Jordão, a gente faz a renovação das promessas do batismo. Eu pego a água do Rio Jordão, coloco na cabeça da pessoa, né, e assim a gente renova o batismo da pessoa. Quando chegou a vez dela, era uma por uma, né? Aí eu fico assim, bem dentro do rio e pego a água e jogo. Aí ela chegou perto de mim, ela falou assim: Frei, eu queria entrar dentro do rio. Eu falei: pode entrar, não tem problema nenhum, aqui é rasinho, pode entrar. Aí ela falou assim: eu quero entrar até cobrir o joelho, que a hora que eu cobrir o joelho eu vou curar. Eu falei: pode entrar. Ela entrou com calça, né, estava de calça. Aí entrou até aqui assim, molhou tudo, né? Lógico, molhou tudo assim. Entrou, voltou, joguei água na cabeça dela, ela saiu. Quando nós estávamos voltando para o ônibus, ela falou assim: não tem mais nada no joelho. Eu falei, e não teve mais nada. Não teve mais nada. Deixou nada, tudo nada. lá. Sarou o joelho. Eu não sei explicar isso, eu sei que aconteceu. E essa senhora é verdadeira. Esse caso eu posso contar, uma senhora lá de Anápolis. Depois, mais tarde, nós estávamos já em Assis. Eu perguntei para ela, falei assim: essa é só coisa do momento, né? Curou ali e tal. Perguntei para ela lá em Assis. Ela falou: não tem mais nada, não sinto nada no joelho. O joelho tá bom demais, subo escada, desce escada, nem nada. Quantas histórias, fantástico, né, Frei? São duas, né, mas são inúmeras histórias. Inúmeras, né? Comigo também. Né? Cada peregrinação. Que às vezes o pessoal fala assim, comigo também acontece. Né? Comigo, essa experiência lá no Santo Sepulcro, quando eu fui em Belém pela primeira vez também. Foi fantástico, fantástico. Marcou também. Pegar o bebezinho, né? Tem uma imagenzinha do menino Jesus, você pegar o bebezinho, né? Nem que seja uma imagenzinha, tá com ele aqui no lugarzinho que ele nasceu, isso é fantástico. Uma emoção. Sem dúvida. Frei, precisávamos de pelo menos mais 2 programas, que ainda ficou questões que eu gostaria de ter perguntado e infelizmente nosso tempo já explodiu. Já acabou faz tempo. Já. Eu quero te agradecer muito Obrigado. Pela oportunidade de contarmos a sua história aqui para os nossos amigos VIPs, né, os amigos da revista Portal VIP. Dizer para você que é uma satisfação podermos contar com um religioso comprometido com a comunidade, com o bem comum. Obrigado, viu? Tá? Colocar a revista Portal VIP à sua disposição. Essa aqui é uma edição especial que conta a história política de Catalão pela vertente dos prefeitos, dos administradores. Então, através de um trabalho de pesquisa, a equipe da revista Portal VIP conseguiu catalogar em uma única revista desde o primeiro intendente até o atual prefeito. Então, assim, é um grande material histórico, né, que com certeza vai ser importante para o senhor e para a paróquia também. Obrigado. Eu já vi essa revista, viu? Já vi. Já ouviu falar? Fala aqui sobre o Morrinho São João. Exatamente. Né? Já sei. E Santo Antônio do Rio Verde também já foi nosso, viu? Já rezei muita missa lá. Agora não é mais. Já fui muitas vezes lá. Já fui muitas vezes para aquela região, né? Região muito bonita. Então, muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Tá? Obrigada mesmo pela oportunidade de contar a sua história aqui. E nós nos colocamos à sua disposição. Obrigado. Tudo bom. Paz e bem. Paz e bem para você também. Até na quinta-feira que vem, quando teremos mais uma bela história de vida. Até mais. Amar, mesmo sem ser amado,
compreender, mesmo sem ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E quando a irmã morte chegar, estará preparado. Você está assistindo o programa Revista Portal VIP. Oferecimento Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi. Castro Seguros. Faça seu seguro com a Castro e encontre tranquilidade para o que você mais dá valor: seu patrimônio e sua família. Seguro automóvel, saúde, dental, residencial, empresarial, equipamentos, vida e previdência. Procure um de nossos consultores. Assistência 24 horas com corretores especializados de plantão. Castro Seguros, 3411-6315. Leia o livro Universo em Desencanto, o livro da verdadeira origem da humanidade. Acesse www.desencantodoniverso.com.br. Informações 6499497898 ou 81331707. 10 anos de história. A revista Portal VIP celebra uma década de realizações com os catalanos. E você ganha o presente. Programa Revista Portal VIP. Entrevistas sobre comportamento, histórias de vida e muito mais. Assista também através do site revistaportalvip.com.br. Revista Portal VIP. A revista de Catalão. Requinte e estilo para quem merece bons cuidados. Corte, todos os tratamentos capilares, penteados, maquiagem, tratamentos facial e corporal, massagens, depilação em cera e egípcia, design de sobrancelha, manicure e pedicure. Rubens Salon for Men, Rua Nossa Senhora de Fátima 585. New Outlander, o mundo vai ter que se preparar para tanta tecnologia. Alta performance com design moderno e inteligente a partir de 114.990. Venha para a Mac Nelson Veículos e conheça esse grande lançamento. José Marcelino 1311. Pedestre, use sua faixa. Requinte Sofisticação. Conheça Elegance Rio, uma loja genuinamente catalana, moderna e mais de 4 anos no mercado. Atendimento diferenciado e a domicílio. Exclusividade das marcas Morena Rosa, Zinco e Maria Valentina. Elegance Rio, Rua Randolfo Campo, Centro.